Bem-vindo de volta. Vamos iniciar o módulo 6, iniciando operação. 8.1 Planejamento e controle operacional. 8.1.1 Generalidades. A organização deve planejar, implementar, controlar e manter processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão de SSO e implementar as ações determinadas na seção 6 para a. Estabelecer critérios para o processo, b. Implementar o controle de processo de acordo com os critérios, c. Manter e reter informação documentada na medida do necessário, para ter confiança de que processos foram realizados conforme o planejado, d. Adaptar o trabalho aos trabalhadores. Em locais de trabalho com multi-empregadores, a organização deve coordenar as partes relevantes do sistema de gestão de SSO com as outras organizações. Exemplos de controle operacional de processo, S, incluem uso de procedimentos e sistemas de trabalho, asseguramento da competência dos trabalhadores, estabelecimento de programas preventivos ou preditivos de manutenção e inspeção, especificações para a aquisição de bens e serviços, aplicação de requisitos legais e outros requisitos, ou instruções do fabricante para equipamentos. Controles de engenharia e administrativos, adaptação do trabalho aos trabalhadores, por exemplo, por definição ou redefinição de como o trabalho é organizado, integração de novos trabalhadores, definição ou redefinição dos processos e ambientes de trabalho, utilização de abordagem ergonômica ao projetar novos, ou modificar, locais de trabalho, equipamentos etc. 8.1.2 Eliminar perigos e reduzir riscos de SSO. A organização deve estabelecer, implementar e manter processo para a eliminação de perigos e redução de risco de SSO, utilizando a seguinte hierarquia de controles. A. Eliminar os perigos. B. Substituir por processos, operações, materiais ou equipamentos menos perigosos. C. Utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho. D. Utilizar controles administrativos, incluindo treinamento. E. Utilizar equipamento de proteção individual. EP. Adequado. Nota: em muitos países, requisitos legais e outros requisitos incluem o requisito de que o equipamento de proteção pessoal, EP, seja fornecido sem custo para os trabalhadores. 8.1.3 Gestão da mudança. A organização deve estabelecer processos para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas, que impactam o desempenho de SSO, incluindo a. Novos produtos, serviços e processos, ou mudanças em produtos, serviços e processos existentes, incluindo local de trabalho e arredores, organização do trabalho, condições de trabalho, equipamentos, força de trabalho. B. Mudanças nos requisitos legais e outros requisitos. C. Mudanças no conhecimento ou informações sobre perigos e riscos de SSO. D. Desenvolvimento de conhecimento e tecnologia. A organização deve analisar as consequências de mudanças não intencionais, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário. Nota: as mudanças podem resultar em riscos e oportunidades. 8.1.4 Aquisição. 8.1.4.1 Generalidades. A organização deve a. Determinar a competência necessária dos trabalhadores que afetam ou podem afetar seu desempenho de SSO. B. Assegurar que os trabalhadores sejam competentes, incluindo a habilidade para identificar perigos, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. C. Quando aplicável, tomar medidas para adquirir e manter a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. D. Reter informação documentada apropriada como prova de competência. Nota: ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, fornecimento de treinamento para orientação ou reatribuição de pessoas atualmente empregadas, ou para contratação ou subcontratação de pessoas competentes. 8.1.4.2 Contratados. A organização deve coordenar seu processo de aquisição com seus contratados, a fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos de SSO decorrentes de a. Atividades e operações contratadas que impactam a organização. B. Atividades e operações da organização que impactam nos trabalhadores contratados. C. Atividades e operações contratadas que impactam outras partes interessadas no local de trabalho. A organização deve assegurar que os requisitos de seu sistema de gestão de SSO sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores.
Os processos de aquisição da organização devem estabelecer e aplicar critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados. Nota: pode ser útil incluir os critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados nos documentos de contratação. 8.1.4.3 Terceirização. A organização deve ir que funções e processos terceirizados sejam controlados. A organização deve assegurar que seus procedimentos de terceirização sejam consistentes com os requisitos legais e outros requisitos, e com o atingimento dos resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO. O tipo e o grau de controle a serem aplicados a estas funções e processos devem ser estabelecidos no sistema de gestão de SSO. Nota: a coordenação com fornecedores externos pode ajudar uma organização a enfrentar qualquer impacto que a terceirização tenha sobre seu desempenho de SSO. 8.2 Preparação e resposta de emergência. A organização deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para se preparar para a resposta a potenciais de situações de emergência, como identificado em 6.1.2.1, incluindo a. Estabelecer uma resposta planejada para situações de emergência, incluindo a previsão de primeiros socorros. B. Providenciar treinamento para a resposta planejada. C. Testar e exercitar periodicamente a capacidade da resposta planejada. D. Avaliar o desempenho e, se necessário, revisar a resposta planejada, inclusive após o teste, em particular, após a ocorrência de situações de emergência. E. Comunicar e fornecer informações relevantes a todos os trabalhadores sobre os seus deveres e responsabilidades. F. Comunicar informações relevantes para os contratados, visitantes, serviço de resposta de emergência, autoridades governamentais e, como apropriado, a comunidade local. G. Levar em consideração as necessidades e capacidades de todas as partes interessadas relevantes e assegurar seu envolvimento, como apropriado, no desenvolvimento de resposta planejada. A organização deve manter e reter informação documentada sobre os processos e sobre os planos para responder a potenciais situações de emergência. Finalizamos este módulo. No próximo módulo, abordaremos módulo 7, Avaliação de Desempenho, e você terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a norma ISO 45001. Obrigado por participar!